Fala pessoal, vamos lá resolver mais uma questão da prova da FUVEST do ano de 2000. Então essa é uma questão que envolve área de triângulos e progressões aritméticas. Então o enunciado da questão fala o seguinte: sejam A, B e C três números estritamente positivos em progressão aritmética. Se a área do triângulo ABC, cujos vértices são A igual menos A zero, B igual 0B e C igual C0 é igual a B, então o valor de B é... Mas antes de partir para a resolução, pessoal, eu queria pedir para vocês darem uma força pro canal. Se vocês assistirem a resolução da questão e gostarem, curta o vídeo, se inscreva no canal, ajude a compartilhar, porque isso vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Beleza? Então vamos partir agora para a resolução. Para começar a resolver essa questão, nós vamos primeiramente calcular a área desse triângulo utilizando a seguinte expressão, que a área do triângulo é a metade do módulo do determinante formado pelos pontos do triângulo, e a última coluna desse determinante nós formamos com elementos 1. Então, esse determinante D, ele vai ficar da seguinte forma. O primeiro ponto, menos A0. E a terceira coluna nós completamos com o número 1. Aí na segunda linha vai vir o segundo ponto, que é 0B. E a terceira coluna nós vamos completar com o número 1. Da mesma forma, a terceira linha vai ser o terceiro ponto, que tem coordenadas C0. E a terceira coluna nós vamos completar com o número 1. Então nós vamos calcular o valor desse determinante aqui. Então eu vou reescrever esse determinante. Nós vamos calcular esse determinante de uma maneira mais direta. Nós precisamos lembrar que quando nós estamos calculando o determinante, nós tomamos produto sempre de 3 elementos. Então na primeira diagonal eu tenho 3 elementos. Eu vou fazer o produto dos 3. Menos A vezes B, menos AB, vezes 1, menos AB. Agora, a segunda diagonal, eu só tenho 2 elementos. Então, eu tenho que vir na diagonal que tem apenas um elemento e pegar esse cara para fazer o produto, que no caso vai ser essa diagonal aqui, ó. Então, eu vou ficar com 0 vezes 1, 0. 0 vezes C, 0. Então, eu não coloco. Agora, nessa diagonal, eu só tenho um elemento. Então, eu preciso vir na diagonal que tem 2 elementos e pegar esses 2 elementos para fazer o produto. Então, eu vou ficar com 1 vezes 0, que é 0. Então, vamos para a diagonal secundária agora. 1 vezes B vezes C, B vezes C. Mas quando eu estou vindo no sentido da esquerda, eu tenho que trocar o sinal. Então fica menos B vezes C. Agora aqui, ó, eu tenho 2 elementos. Então eu tenho que vir na diagonal que tem só um elemento e pegar esse cara para fazer o produto. Então 0 vezes 0 vezes 1, 0. E para terminar o cálculo do determinante, nessa diagonal eu só tenho um elemento. Então eu tenho que vir na diagonal que tem 2 elementos e pegar esses caras para fazer o produto. Então, menos A vezes 1, menos A. Menos A vezes 0, 0. Então, o nosso determinante ele tem como resultado menos AB menos BC. Eu vou dar uma melhorada nessa expressão. Vou colocar o menos B em evidência. Então, o resultado do nosso determinante vai ficar menos B vezes A mais C. Coloquei o menos B em evidência. Observe que se eu multiplicar o menos B por esses dois caras, eu volto a ter exatamente essa expressão. Então agora nós estamos prontos para calcular a área do triângulo, que é meio do módulo desse determinante. Tem uma propriedade de módulo que diz que quando eu tenho módulo de x vezes y, isso aqui é igual ao módulo de x vezes o módulo de y. Então, ó, se eu tiver o módulo de um produto, isso aqui vira o produto dos módulos. E é isso que eu vou aplicar aqui agora. Ó. Então eu vou concluir que a área do triângulo ela é meio do módulo de menos B vezes o módulo de A mais C. Agora observe que menos B eu posso escrever da seguinte forma, menos 1 vezes B. E onde eu tenho menos B dentro do módulo, eu vou trocar por menos 1 vezes B. E vou chegar na seguinte expressão, ó, que a área do triângulo ela vale meio do módulo de menos 1 vezes B vezes o módulo de A mais C. Então, nós vamos chegar que a área do triângulo ela é meio. De novo, eu vou aplicar aquela propriedade. Eu vou separar isso em 2 módulos. Então, eu vou ficar com o módulo de menos 1 vezes o módulo de B vezes o módulo de A mais C. Agora, nós vamos lembrar da definição de módulo. Se eu tenho um número real x, o módulo de x ele é o próprio x se esse x for maior ou igual a 0.
ou é o oposto de x, se esse x for um número menor do que zero, se ele for um número negativo. Então vamos voltar aqui para o nosso caso agora. Então a área do nosso triângulo é meio, módulo de menos 1 é menor do que zero. Então o módulo dele é o oposto dele. O oposto de menos 1 é o 1. Então o módulo de menos 1 é 1 positivo. Então não vou nem colocar. O módulo de b vai ser o próprio b. Porque a questão fala que A, B e C são três números estritamente positivos. Então se o b é positivo, o módulo dele é ele mesmo. Da mesma forma, A e C são números positivos. A soma de dois números positivos é um número positivo. Então, o módulo de A mais C é o próprio A mais C. Então, eu vou ficar com A mais C. E essa aqui é a área do triângulo. Só que a questão fala que a área do triângulo é igual a B. Então, o que eu vou fazer agora é igualar essa expressão a B. Então, nós temos o seguinte, ó, que meio vezes B vezes A mais C, isso aqui é igual a B. Dividindo por B ambos os membros, posso fazer isso? Posso. Por quê? Porque o B é um número estritamente positivo, então ele não é zero. Então, ó, dividindo ambos os membros por B, aqui vai sobrar 1. Então, eu chego que A mais C dividido por 2, que é esse 2 que sobrou aqui, isso aqui vai ser igual a 1. Passando o 2 para o segundo membro multiplicando, nós vamos chegar que o A mais C é igual a 2. Agora nós vamos usar o fato de que A, B e C são números que estão em progressão aritmética. Pessoal, como A, B, C é uma PA e mais é uma PA com um número ímpar de termos, vale a seguinte propriedade, ó, que o termo do meio é a média aritmética dos extremos, ou seja, o B é a mesma coisa que A mais C dividido por 2. Ó. Porém, quanto que vale A mais C? Nós vimos que vale 2. Então, nós concluímos que o B ele é 2 dividido por 2. E nós concluímos, então, que o B vale 1. E isso corresponde à alternativa letra E. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da resolução. Valeu, até o próximo vídeo.